Seu órgão. Ninguém. Eu sou um palhaço. Dá pra perceber, mas eu pegava do mesmo jeito. Bom, o meu nome é Piriguete. Não dá nem pra perceber, né? Meu nome é Miss TPM e é melhor você não mexer comigo, não. Então foi assim. Seu órgão, muito prazer. Olá, meu nome é Florentina. Prazer, como vão? Eu vou a pé, na fé. Meu nome é Brabuleta. Olá, um novo ano letivo começa. A expectativa é de muito aprendizado e crescimento. Para isso é preciso planejamento, organização e criatividade. Hoje o Caderno Educação mostra que a Secretaria de Educação do DF realiza um seminário temático na Semana Pedagógica. Veja também, a comunicação do surdo é uma língua oficial. Você sabe o que são os blogs? Não perca a história do livro. Os alunos chegam eufóricos, não sabe a turma ainda, a gente faz uma listagem, prega no painel, aí eles se procuram. Descobrir sobre a escola, os amigos que estão na sala, reencontrar os amigos, contar histórias. É mais ou menos isso. Às vezes o nome está lá na lista e eles estão tão assim nervosos para saber a turma e não se acha, vem para a secretaria, meu nome não está na lista, aí a gente verifica no computador, aí encontra e se ajeita tudo. É a vergonha de conhecer novos alunos. Os professores, horários, essas coisas. Primeiro dia, acho que é uma grande tensão, né? Que a gente fica naquela expectativa de ver os alunos. E quando você chega, como todo ano, eu sinto um frio na barriga, né? A Semana Pedagógica, que antecede o início das aulas, é um momento para motivar os professores e trocar informações sobre as novas tendências em educação. Em 2007, um seminário temático marca o encontro. Mais um ano letivo começa. E para recepcionar os alunos, a casa tem de estar preparada. Um ambiente propício à aprendizagem passa não só pelo espaço físico, mas pelo preparo constante do professor em relação às ações pedagógicas. Para o ano letivo de 2007, a Secretaria de Estado de Educação do DF preparou a Semana Pedagógica, um momento em que os professores se reúnem para estudar e debater novas tendências e teorias que aprimorem a prática educacional. O lema desse ano é Qualidade em Educação, com muito compromisso e participação de todos. Um seminário temático foi o cenário para que professores e pesquisadores estudassem um assunto importante, a avaliação. Como a nossa grande mudança vai ser no modelo de gestão com avaliação, as palestras de hoje são, digamos assim, um estímulo, um incentivo para que todas as escolas estejam realmente motivadas a rever a gestão das suas unidades e trabalhar com um sistema de avaliação que melhore a qualidade. Na abertura, o governador José Roberto Arruda ressaltou a necessidade de motivação dos professores para a melhoria do ensino e contou um pouco sobre a educação que recebeu na infância. Olha, eu fui aluno de curso primário e nos chinelos de dedo.
Lembro de voltar chorando para casa, porque meus amiguinhos vinham de mim, porque eu não tinha sapato para ir para a escola, e a minha mãe disse, vai para lá, vai para a escola, que você é pobre, mas você está limpinho. E estuda que um dia você vai ter dinheiro para comprar sapato para a escola inteira. E o governador também apresentou os planos para a educação do DF. Nós queremos fazer uma mudança radical na educação pública em Brasília, valorizando mais o professor, levando o computador para as escolas, fazendo incentivo na gestão bem-sucedida. Sinceramente, nós queremos mudar o resultado dos alunos da rede pública. O seminário foi dividido em 4 palestras. O ex-ministro, deputado Paulo Renato de Souza, falou sobre o sistema de avaliação nacional e a escola. Em seguida, o professor titular da Universidade de Minas Gerais, Francisco Soares, explicou sobre a utilização dos recursos da avaliação na rotina escolar. Foi um momento para refletir sobre os avanços existentes e pensar nas melhorias. Usar a avaliação para melhorar a gestão, para melhorar a qualidade da educação. Esse é o ponto de partida. Assim tem sido todas as grandes reformas educacionais que funcionam na Irlanda, na Coreia, na Finlândia, no Chile, no México, né? E no Brasil também. Tem várias experiências boas nessa direção. Nós temos um sistema, eu diria, não somos o país mais avançado do mundo em avaliação, mas estamos ali entre os que têm melhor sistema de avaliação educacional. O que nos falta agora é usar, né? Usar o sistema de avaliação para a gestão escolar. Este é o grande desafio que nós temos pela frente. Isso significa tomar os indicadores do sistema de avaliação e introduzi-los no dia a dia do professor, da escola, para que nós tenhamos realmente o sistema educacional do nosso país, em todas as suas instâncias, dos estados, do município, do Distrito Federal, focados na questão da aprendizagem do aluno. Em continuação aos debates, houve a palestra de Ruben Klein, estatístico da Cesgran Rio. O professor ressaltou a importância da construção de indicadores no âmbito escolar. Também da Cesgran Rio, Nívia Fontanive, coordenadora de projetos avaliativos, falou sobre o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Instituído em 1998 e realizado anualmente, o Enem tem como objetivo principal avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Os resultados do exame servem de parâmetro para a estruturação e criação de melhorias no sistema de ensino. Hoje ninguém lê um jornal se não interpretar um gráfico, não é capaz de preencher um formulário ou fazer um cálculo de um juro de uma prestação que uma loja cobra de eu comprar um eletrodoméstico se eu não souber calcular e ver o que é melhor para mim, né? Então, você vê, as habilidades do Enem são habilidades do cotidiano do cidadão. Eu acho muito interessante a Secretaria de Educação, junto com o governo do Distrito Federal, estarem promovendo esse evento, né? Porque é uma forma de valorizar os professores da nossa rede. Então, a ideia é que que o que foi dito aqui, né, seja repassado aos professores, né? Imaginação, ludicidade e livros são ingredientes fundamentais para a formação do leitor. Veja a dica de leitura. Olhar atento, interesse contínuo e muitos aplausos. É o que conseguem as professoras Maria Célia e Raquel Gonçalves durante suas aulas na Escola Classe 18 de Taguatinga. O espaço para isso? A biblioteca, de onde saem os personagens, as paisagens, enfim, as muitas configurações das histórias infantis. É lá também que vivem os ratinhos Racumim e Racutia, personagens do livro Deu Rato na Biblioteca, escrito pelas duas professoras. E é com a autoridade de quem desperta a garotada para o mundo da leitura que a professora Raquel vai nos indicar um livro. Uma boa dica é o livro A Árvore Generosa, que é o texto original é do Shel Silverstein e a tradução é do Fernando Sabino, que é uma história que fala de um menino com uma árvore.
da relação do homem com a natureza, e como que essa relação ela pode trazer benefício, né, para o homem, se o homem é generoso com a natureza, como que isso volta para ele mesmo. Sabe aquele amigo que você carrega em suas viagens? É companhia nos momentos de solidão e é versado nos diferentes assuntos? Esse amigo chamado livro começou sua história há mais de 4.000 anos. Que tal conhecê-lo melhor? Fabricado a partir de folhas de palmeira, tábua de madeira, folhas de seda, o que hoje chamamos de livro surgiu em outros formatos na China e na Coreia no 2º milênio antes de Cristo. Também apareceu na Assíria e na Caldeia como placas de argila. Mas só no Egito é que ele surge em forma de rolo, escrito em papiro. Já imaginou como era ler um livro assim? Na Ásia Menor, na Grécia e depois no mundo romano, foi utilizado o pergaminho, que tinha como base a pele de animais. E quando surgiu o formato retangular, ainda tão adequado aos dias de hoje? Na época do imperador romano Augusto, teve-se a ideia de cortar o pergaminho em folhas, dobrá-las e cozê-las em cadernos ou códices. Já o suporte utilizado hoje, o papel, é uma invenção chinesa de uso generalizado desde o século I a.C. Na Europa chegou por volta do século XII o papel, né? E mesmo o papel ele passou por uma evolução ao longo dos séculos, né? Então os primeiros papéis eram feitos com trapos de linho, por exemplo. Isso foi antes do advento da celulose no século XIX. O próximo invento foi criado por Gutenberg no século XV. A imprensa de tipos móveis produziu muitas consequências para a cultura e a civilização ocidentais. Dessa época em diante, puderam ser reproduzidas cópias de livros com maior rapidez, de forma mais econômica e com um grau de perfeição nunca antes alcançado. E os livros produzidos entre 1450 e 1500 recebiam uma denominação diferente. Eram chamados de incunábulos. O incunábulo mais conhecido do período é a Bíblia de Gutenberg. Da imprensa à era eletrônica, toda divisão de trabalho é abolida, porque todo autor pode compor pessoalmente seu texto e escolher os destinatários. O leitor tem a possibilidade de ler na tela ou imprimir, conservar, transmitir a outros ou ainda jogar fora a informação recebida e, se quiser, pode responder tornando-se autor. Sendo assim, é possível prever a morte do livro? Na verdade, eu acho praticamente impossível, né, isso acontecer, porque, na verdade, a tecnologia, o livro eletrônico é mais como um complemento do que uma substituição, né? Essa coisa do contato que você tem com o papel é uma coisa mágica, que não vai ser substituída, né? Controvérsias à parte, o livro ainda conserva seu encanto. O livro é um objeto de prazer, certo? Eu ainda não consigo entender a leitura pela tela do computador. Eu acho que livro é aquele que você carrega, que você leva para a cama, que você coloca na bolsa, leva para onde você quer e abre em qualquer lugar e mergulha naquele universo, usufruindo emoções e sensações e pensamentos muito mais amplos do que o dia a dia pode te oferecer. O livro, para mim, começa na nossa cabeça, né? Começa nas histórias que a gente escuta e a gente vai formando um livro na nossa cabeça. Eu, por exemplo, nunca tive contato com livros quando era criança. Os livros que eu tive contato foram histórias que minha mãe contava para mim. Ela contava histórias maravilhosas e eu nunca vi um livro na minha vida. Então eu acho que o livro começa por aí, pelas histórias que a gente ouve, escuta, né? Tem muita pessoa que conhece alunos do colégio, da sala e fica com aquela panelinha, principalmente no momento na hora de escolher grupos para fazer trabalho, aí fica difícil, né? Porque a pessoa fica excluída, se sente excluída. Isso atrapalha psicologicamente a pessoa também, não é para estudar. Você se sente uma pessoa sozinha.
É meio difícil, né? Porque a gente era da 8ª série, vem pro 1º ano, muda tudo. Eu acho que se nós não estivermos motivados, tanto o professor quanto o aluno, as coisas já começam um pouco com dificuldade. Dá um pouco de medo, porque a escola nova, tudo novo, assim, aí é bem diferente. Eu acabei de dizer, olá, tudo bem? Em língua brasileira de sinais. Você sabia que a Libras é uma das línguas oficiais do país? Para dizer amor, você deve abrir e fechar a mão perto do coração. Com uma mudança no formato da mão e com um movimento diferente, mas no mesmo local você fala amigo. Esses sinais fazem parte da língua brasileira de sinais, a Libras, uma língua oficial no Brasil. Por aproximadamente 100 anos, as línguas de sinais foram proibidas. Somente por volta da década de 80, as pesquisas na área linguística comprovaram que a língua de sinais possui estrutura gramatical complexa. A partir dessa descoberta, nasce o movimento pelo reconhecimento das línguas de sinais no Brasil e no mundo. O surdo foi privado do ensino da língua de sinais no seu processo de educação, mas hoje, mundialmente, se reconhece a língua de sinais com toda uma estrutura gramatical, linguisticamente fundamentada, e essa é uma realidade que promove outras discussões e outras reflexões no momento. No Brasil, a primeira conquista em relação ao reconhecimento da Libras veio com a aprovação da Língua Brasileira de Sinais em abril de 2002 no Congresso Nacional. É a lei que aprova os sinais como expressão da manifestação do ser humano daqueles que, por uma razão ou outra, estiveram privados dos seus sentidos. Cumprimentos. Durante 2 anos, a lei passou por um processo de regulamentação para definir prazos e competências a fim de ser cumprida na prática. Na área educacional, esse trabalho resultou no Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005. O decreto determina que a Libras seja uma disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas. Isso é para dar uma visão geral a todos os profissionais de que existe uma língua nacional, denominada Língua Brasileira de Sinais, que é reconhecida pelo governo brasileiro. Eu vejo a importância desse curso, né, ser obrigatório e dessa inclusão mesmo de Libras, mesmo porque a gente que está em sala de aula, a gente precisa saber, né, nós precisamos saber nos comunicar com os nossos alunos. Falck diz que as pesquisas e as leis são fundamentais, pois quando não havia legislação não aconteciam mudanças, era sempre do mesmo jeito. Para Falck não pode ser assim. Ele diz que os surdos podem se desenvolver, aprender e muito mais surdos poderão evoluir em igualdade com os ouvintes. Outra formação prevista no decreto é a do professor bilíngue. O professor das séries iniciais deve cursar a pedagogia ou normal superior com a Libras como língua de instrução. Para o ensino de Libras de 5ª série do ensino fundamental ao ensino superior, o professor deve ser graduado em Letras Português Libras. Pioneira nessa formação, a Universidade Federal de Santa Catarina oferece a graduação na modalidade à distância, em parceria com 8 instituições de ensino superior do país. O curso vai ser oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina, em convênio com várias universidades de todas as regiões do país. O curso tem uma duração de 4 anos. A estrutura curricular dele é uma estrutura muito similar ao tronco básico das disciplinas do curso de letras, com literaturas, com linguísticas, com línguas portuguesas mesmo. E, obviamente, com uma estrutura curricular que contemple a literatura brasileira em língua de sinais, que contemple fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica da língua brasileira de sinais, enfim, as matérias todas que envolvem a estrutura mesmo, o estudo de uma estrutura linguística de uma língua como a Libras. Em 2010 nós estaremos no país já com 500 alunos formados, licenciados para letras Libras. A formação do intérprete de Libras vai acontecer em curso superior de tradução e interpretação com habilitação em Libras língua portuguesa. Para os profissionais que já fazem esse serviço, o Ministério da Educação vai promover os exames anuais. Eu acho muito importante, até mesmo porque para saber quem são os intérpretes realmente, fazer essa prova para avaliação, porque muitas vezes as pessoas não estão capacitadas, fazem um curso, já se dizem intérpretes, vão para as faculdades, os alunos ficam com muitas dificuldades.
O teste atinge também os instrutores surdos habilitados para o ensino da Libras. A formação de instrutores, além do nível superior, será oferecida em nível médio na educação profissional. Em relação ao ensino da língua portuguesa, os surdos alcançaram uma grande conquista. Agora, a lei determina que a metodologia adotada seja de ensino de segunda língua, como é feito para estrangeiros. O ensino de língua portuguesa como segunda língua acontece exatamente porque ele é uma pessoa cuja língua primeira é a língua de sinais. Então é imprescindível esse ensino e esse reconhecimento sem desconsiderar que a língua portuguesa não substitui a língua de sinais e vice-versa. Nós estamos aí com o Brasil começando, né? A partir da lei de Libras, começando a trabalhar todas as questões de como alterar uma realidade de exclusão escolar e social das pessoas surdas. A partir da publicação do decreto, as instituições têm o prazo de 10 anos para se adequarem às exigências. O período da ditadura no Brasil foi marcado não só pela repressão, mas pelo surgimento de um clamor cultural pela liberdade. Veja a dica de cinema. A dica de cinema de hoje é o filme O Sol, Caminhando contra o Vento, de Tetê Moraes e Marta Alencar. Um documentário sobre um jornal chamado Sol, que foi editado no Rio de Janeiro nos anos 67. É um belo retrato sobre a geração de 1968. A sugestão desse filme é principalmente para os professores de história, que poderão encontrar nos depoimentos de Caetano, Jabor, Gilberto Gil, né, e tantos outros, Chico Buarque, tantos outros personagens importantes da cultura, né, e do jornalismo naquele período, depoimentos contundentes sobre aquela época do Brasil. Fica assim muito tímido, sei lá como, tímido demais, né? Porque às vezes aí não conhece ninguém daqui e tal. Sou novato, vim de longe, não conheço ninguém ainda aqui, daí eu sei que com o tempo eu entroso com a galera e a ansiedade era muita para conhecer com quem que eu ia estudar. Tudo é feito por etapas. Então, primeira coisa, dá uma relaxada, coloca a cabeça no lugar e iniciar com disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é o contrário do caos. Quem tem disciplina tem liberdade, pela organização, né, que você tem de atuar com metodologia. Segunda coisa é motivação. Você tem que estar afim de fazer, sabe? Você tem que estar com vontade, você tem que fazer fazendo a diferença. Um terceiro ponto é com criatividade e amor. Para quê? Para você aprender, assimilar informação, trocar ideias, crescer junto na relação professor-aluno e comunidade, logicamente. Você já pensou em escrever um diário que todo mundo pode ler? E que tal compartilhar o dia a dia de sua escola online? Está curioso? Conheça os blogs. Nada de diários trancados a 7 chaves. A onda é torná-los disponíveis para quem quiser ler e com direito a comentários. Os responsáveis por essa mudança são os blogs, os diários virtuais que vêm conquistando milhões de internautas no mundo inteiro. Blog vem da abreviação weblog. Web significa tecido, teia. É também um termo usado para designar o ambiente de internet. Log quer dizer diário de bordo. Pode-se encontrar de tudo nos blogs. Relatos do cotidiano ou temas de discussão. Os fatos são apresentados em ordem cronológica, em páginas atualizadas com frequência. Há espaço para informações relevantes, debates, críticas. Divulga-se imagens, músicas, poesias, piadas. Com o blog, qualquer pessoa publica suas ideias, publica suas imagens e interage com todo mundo. Ela tem uma ideia, um computador com acesso à internet e o mundo inteiro pode interagir. Do diário virtual surgem variações. Quando as imagens são a principal atração, ele é o fotolog, ou flog, ou fotoblog. O termo surgiu de um neologismo da língua inglesa, foto mais B mais log, que são as abreviações de foto mais web mais diário. Documentar em imagens e comentar os momentos vividos
é uma paixão para muitos adolescentes. Os motivos? Tipo, para eu poder ficar mais interagida assim com a internet, sabe? Que a gente coloca nossas fotos e a gente participa mais, que agora é moda, né? Todo mundo tem um fotolog, a gente coloca nossas fotos para gravar os momentos da gente também. Amanda, Liz, Tamis, Camila e Zade se divertem fotografando os momentos em que estão juntas. Amanda criou o fotolog Mandichinha, onde as imagens são postadas com sua devida legenda. Poses, caras e bocas, fotos no espelho. Tudo é motivo para registrar. Viagens, festas, passeios em shoppings e lojas são cenários interessantes para expressar a criatividade. Uma vez assim nas lojas americanas eu coloquei um sapato bem grandão no meu pé, um sutiã assim por cima da roupa bem grandão assim também, fiz uma careta assim, peguei uns chinelos e coloquei na mão. A gente tirou uma foto lá, todo mundo riu da nossa cara lá na loja, foi muito engraçado. O que leva uma pessoa a criar um blog ou um fotolog? Para desabafar, curiosidade, fazer novas amizades. Mas esse recurso não é só a diversão. O diário virtual pode ser uma importante ferramenta de trabalho. Atualmente, diversas profissões utilizam blogs, não só para registrar a rotina, mas também para debater assuntos profissionais. Na educação, os blogs e fotologs registram conhecimentos adquiridos, possibilitam a criação de textos e favorecem maior interação entre professores e alunos. No blog do Núcleo de Tecnologia Educacional de Sobradinho, os professores se informam sobre os cursos e encontros do núcleo. Além disso, tem dicas de site e há espaço para debater assuntos sobre tecnologia. Com o blog, o trabalho da escola, ele aparece. O pai entra, fica sabendo o que está fazendo. O professor pode enviar atividade, o aluno responde no campo do comentário ou envia por e-mail. No mundo de hoje, é uma ferramenta que todo adolescente gosta e pode ser utilizado pedagogicamente. O blog da Escola Classe 304 Norte une a comunidade escolar. As atividades são postadas diariamente em textos e fotos. No laboratório de informática, os alunos aprendem a manter o blog ativo. Os momentos de aprendizagem ficam registrados e todos podem deixar suas impressões e comentar. Assim, com tudo atualizado, não só a escola, mas a família podem acompanhar o dia a dia das crianças. Ele tem condições de perceber o que acontece na escola como um todo e tem condições também de dar a sua opinião sobre os projetos, sobre as festas, sobre tudo que acontece na escola. E a gente também consegue, com o uso do blog, fazermos correções ortográficas, trabalharmos a questão da linguagem também. É muito bom, porque quando a gente faz uma pesquisa no computador, a gente aprende a pesquisar, aprende outras coisas, e aí no final a gente coloca tudo que a gente aprendeu no blog e fala mais coisas sobre a escola. Para acessar o blog da Escola Classe da 304 Norte, digite www.ec304n.blogger.com.br. E o blog do NTE de Sobradinho é www.spaces.msn.com/NTE Sobradinho. O Caderno Educação fica por aqui, desejando um ótimo ano letivo para todos. Você pode dar sua sugestão pelo telefone 3901-6800 ou pelo e-mail canal.educação@se.df.gov.br. Tchau e até o próximo programa.